Marx, no seu livro sobre a origem da família, da propriedade e do Estado, né, um livro que ele deixou sem concluir, mas que foi póstumamente escrito por Engels, Marx já dizia que a opressão básica, fundamental, se vive dentro da família. Ou seja, a opressão que os capitalistas exercem sobre os proletários, sobre os trabalhadores na sociedade, ela é reflexo de uma opressão mais radical. Esta opressão, né, mais radical, ela acontece dentro da família, onde o homem, o macho, oprime a mulher e oprime os filhos. E, portanto, se nós quisermos fazer a igualdade preconizada pelos marxistas, pelos socialistas, nós precisamos destruir a família. Então, esta realidade de destruição da família está na agenda dessas pessoas. Esta é a desonestidade que está por trás. Nós temos ideólogos que estão modificando a linguagem comum para que a pessoa não informada aceite a lei e diga: imagina, não vou discriminar uma pessoa por causa do gênero, não é? Eu não vou fazer nada porque eu tenho que as pessoas tenham liberdade de gênero. Então, vai introduzindo essa linguagem. Não podemos ter discriminação de gênero. As pessoas que ouvem acham que estão falando de sexo. Acham que estão falando de mulher e de homem. Na verdade, o que está por trás é um outro conceito. O que está por trás é o fato que, segundo essas pessoas, o homem é uma massinha de modelar e você é construído como homem, ou é construída como mulher, ou é construído como homossexual, ou como lésbica, ou como transexual. Isso é uma questão de opção e não é nem sequer uma coisa fixa. Então, na verdade, não é? O que eles estão querendo construir para a construção de uma sociedade igualitária é que as pessoas sejam neutras em termos de gênero. Mas de onde vem isso? Bom, já colocamos a primeira raiz. A primeira raiz está em Karl Marx, não é? Mas ao longo dos anos, nós poderíamos contar para vocês a história de como isto foi evoluindo. Nós temos só um espaço muito breve de um programa para fazer isso. Então, o que nós podemos dizer para você, assim, bastante brevemente, é que a primeira pessoa que começou a notar isto que Marx já havia dito, até mesmo sem ler Marx, foi Margaret Sanger. A Margaret Sanger, quem conhece a história do feminismo, sabe muito bem que ela foi uma batalhadora para a questão da controle de natalidade, aborto, etc. e tal. Quem era Margaret Sanger? Ela era filha, não é, de um pai que era socialista e a mãe dela teve muitos filhos, não é? Assim, muitíssimos filhos, inclusive destes numerosos partos que a mãe dela teve, né, que foram quase 20, houve 7 abortos naturais. Então, vejam qual era a experiência que a Margaret Sanger tinha. Ela tinha uma experiência de uma mãe, aspas, escravizada, não é? Oprimida pelo seu papel social de mãe reprodutora, não é? Debaixo da opressão do pai. E ela tentou, enquanto militante marxista socialista, conscientizar os socialistas, os marxistas de lá dos Estados Unidos, que eles estavam lutando para libertar o trabalhador da opressão do patrão, mas que eles mesmos, enquanto homens, enquanto machos, eram opressores e fixados na sua sexualidade, não é? Eles mantinham as suas mulheres acorrentadas no seu papel sexual em casa. Então, a Margaret Sanger, ela se esforçou para conscientizá-los disso. Não conseguiu.
mas ela continuou a sua militância nesse sentido, militou na questão da liberação sexual da mulher, fundou organizações abortistas, etc, etc, tudo isso. Bom, essa mulher morreu em 1966, mas deixou este legado de que a mulher precisa ser libertada da opressão do homem. Interessante, uma marxista descobre isso sem ter lido aquilo que Marx havia deixado, não é? Mas ela intuiu isso daqui. A paternidade planejada ajuda as pessoas sob a influência de Margaret Sanger, a fundadora, para esterilizar pessoas, para abortar bebês, para matar bebês e mutilar mulheres. A paternidade planejada realiza a maioria dos abortos nos Estados Unidos, sob o nome de algo que parece tão útil: paternidade planejada. Margaret Sanger disse que queria livrar o mundo dos parasitas humanos e os nazistas disseram exatamente a mesma coisa. Vidas que não merecem viver. Ela é racista e eugenista. E a finalidade de sua organização, que era originalmente chamada Liga Americana de Controle de Natalidade, foi resumida num cabeçalho da revista Boletim do Controle da Natalidade como sendo criar uma raça de puros sangues. Outra frase era controle natal, um farol seguro em nossas trevas raciais. Um dos membros que integrou a cúpula, um de seus assessores de maior confiança, foi Lothrop Stoddard, que escreveu um livro em 1922 chamado A Emergente Onda de Cor contra a Hegemonia Branca Mundial, no qual ele disse que cruzamentos com o negro sempre foram fatais. Margaret Sanger, quando fundou a Liga Americana de Controle de Natalidade, mais tarde Paternidade Planejada, tinha uma agenda eugenista para, entre aspas, eliminar as raças inferiores. A paternidade planejada até hoje se recusa a admitir que Margaret Sanger é racista. Embora nenhuma conexão direta tenha sido estabelecida entre Margaret Sanger e Adolf Hitler, há elementos nazistas suficientes que indicam que as suas filosofias estão mutuamente alinhadas e que eles compartilham muitos dos mesmos ideais distorcidos. É pouco divulgado, mas nos Estados Unidos a esterilização forçada de mulheres das minorias só parou em 1972. Muitas centenas de milhares de mulheres foram esterilizadas contra a vontade delas. Após a decisão do caso Buck contra Bell, em 1929, quando um dos juízes da Suprema Corte disse a infame frase "3 gerações de imbecis já é o bastante". O Projeto Negro tinha como alvo específico fazer pessoas percorrerem todo o Sul e convencerem os negros a não terem filhos. Margaret Sanger estava profundamente envolvida com o eugenismo nos Estados Unidos. Parte dos ideais promovidos pelos nazistas foram criados por eugenistas britânicos e norte-americanos. Na primeira publicação de Margaret Sanger, que se chamava Boletim do Controle da Natalidade, saíram artigos escritos por médicos do Terceiro Reich. E sabemos também que na Alemanha nazista havia um tal Dr. Hans Harmsen, o qual escreveu todos os guias de esterilização para o Terceiro Reich. Em seguida, após a Segunda Guerra Mundial, ele fez parte do grupo que estabeleceu a filial alemã da Federação Internacional da Paternidade Planejada. Então, há uma série de relações entre as atrocidades que ocorriam na Alemanha nazista e a paternidade planejada. Embora as esterilizações forçadas de mulheres negras tivessem terminado em 72, o movimento eugenista prosseguiu com a derrubada das leis estaduais em 73, quando da instalação do caso Roe contra Wade. Enquanto o método havia mudado, os resultados ainda eram obtidos, só que agora os eugenistas seriam capazes de continuar a matar bebês e mutilar mulheres em escala industrial. Com o foco voltado para as coletividades minoritárias e estimulando o aborto em taxas bastante elevadas, estariam garantindo o declínio populacional daqueles que Margaret Sanger considerava os parasitas. Este grande holocausto na coletividade afro-americana se baseia no racismo via paternidade planejada. Now, one of the very important strands of modern progressivism, the idea of eugenics, who is the figure that comes to mind who embodies this? I mean, the obvious answer to the question is Margaret Sanger. Thank you for coming. I'm Margaret Sanger. Margaret Sanger is the founder of Planned Parenthood. Hello. In the mid-1920s, Margaret Sanger spoke to a group that came to hear her in full regalia.
Eugenics means the release and cultivation of the better racial elements in our society, and the gradual suppression, elimination, and eventual extirpation of defective stocks, those human weeds which threaten the blooming of the finest flowers of American civilization. The most merciful thing that a large family does to one of its infant members is to kill it. By Sanger's time, techniques of racial elimination like lynching had become taboo within the Democratic Party. And so Sanger pioneered a different approach to bring about a similar result. How would you describe Margaret Sanger's so-called Negro Project? The Negro Project was to bring these birth control and other eugenic measures into the black community. She hired black ministers expressly to sell the idea. We don't want word to go out that we want to exterminate the Negro population. And the minister is the man who can straighten out that idea if it ever occurs to any of their more rebellious members. Surely today's Democratic Party leaders would repudiate Margaret Sanger. I admire Margaret Sanger enormously. I am really in awe of her. And there are a lot of lessons that we can learn from her life and from the cause she launched and fought for and sacrificed so greatly.